Boa noite com Jesus Cristo. Gostaria de ler aqui uma escritura que está em São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: São Lucas, capítulo 24, versículo 36, diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Vê que tudo que foi anunciado, né, tocante a Jesus Cristo, é verdade, do Messias que viria de uma virgem, a virgem conceberia, e tudo aconteceu. Não é verdade? Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Aleluia. Eis que entre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, falando do dia de Pentecostes, na verdade. Elevou-os até fora, até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, veja, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Veja que mesmo na ausência do mestre, eles permaneciam com o mesmo ânimo, o mesmo espírito, não é verdade? Não um querendo ser mais inteligente do que aquele, ser mais revelado do que aquele outro, não é verdade? Mas todos eles tinham muita alegria e estar unânimes. Então o que aconteceu? Quando chegou no dia de Pentecostes, lá quando nasceu a igreja, não é verdade? Agora, eu quero deixar algo bem interessante. Você vê que hoje, assim, as pessoas deixam por alto passar algo tão importante, que eles confundem dons do Espírito Santo com o Espírito Santo. Você vê que, segundo a Bíblia Sagrada, não eu, na verdade, a Bíblia Sagrada. Você vê que no dia de Pentecostes, veja bem, eles estavam todos unânimes. O que aconteceu? Veio sobre ele como língua repartidas, e começaram uns a profetizar, outros a falar em língua, e sim. E aqueles que estavam ali ficaram todos pasmos, né? Uns duvidavam e zombavam. Olha lá, como é que pode? Uma hora dessa já estão tudo bêbado, não, você está entendendo? Aí onde
Deus tomou Pedro, né? Pedro se levantou, a Bíblia diz lá no princípio que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levantou e disse: não, isso é a profecia de Joel que está se cumprindo hoje. Você vê que, irmãos, que muitas profecias que não se cumprem no dia, na hora, no mês, você está entendendo? Então isso não pode levar a você desanimar de seguir a Cristo. O que deve desanimar você a seguir a Cristo é quando alguém vem te ensinar uma doutrina que ela não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, falou em língua, tem o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, veja, só foi dado, é promessa do próprio Espírito Santo na boca de São Pedro. Não é verdade? Aqui Jesus vem, que no nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Veja. Somente em uma escritura isolada, correto? Não isolada, foi uma ordem mal interpretada, onde, veja, as pessoas que têm desejo, na verdade, de servir a Deus, só que eles entenderam a coisa errada e saíram propagando a coisa errada. Porque você vê que quando Jesus disse, portanto, idem em todas as nações, na verdade, no plural, né, o mundo inteiro, batizando-as, quer dizer, mais do que uma pessoa, aí ele vem para o singular, em o nome, ele não falou nos nomes, porque pai não é nome, pai é um título, correto? Não é verdade? Mas, irmão, por que o irmão persiste tanto nesse assunto de batismo? Porque, irmão, se você não for batizado, se você não se arrepender da velha natureza, quer dizer, das tuas, vamos dizer, dos teus maus hábitos, na verdade, você nunca vai poder ver Deus. E você vai se arrepender aquele dia. Porque, veja, as pessoas, veja, confundem muito Deus, Jesus com igreja. Você vê que ali em São Mateus 28:19 não foi uma viva alma batizada. Ali, veja, eles receberam uma ordem. E esta ordem, de acordo, veja, eles foi executada no dia de Pentecostes. Veja, aqui em São Lucas não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Lucas fala, veja, em seu nome, quer dizer, no nome de Jesus Cristo, porque foi Jesus que se apresentou entre eles. Então, veja, chegam no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Não é verdade? Então aquelas pessoas, veja, preste bastante atenção na leitura, irmãos, veja. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: não Pedro, mas o Espírito Santo na boca de Pedro. Não é verdade? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Veja, agora ele mostra para nós o Espírito Santo nos revelando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, batizando em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha, e recebereis o dom, no singular, o dom do Espírito Santo, porque os dons eles já tinham recebido. Você vê, irmãos, que daqui, quando a igreja começou a ser perseguida, eles não saíram cada um com a sua tese. Eles não saíram cada um com a sua religião, com o seu ponto de vista. Não, eles eram unânimes. Veja. E quando você vê lá em Atos capítulo 9, quando Saulo é convertido, veja, ele volta para a Arábia e fica 3 anos e meio e volta de lá pregando a mesma, veja, o mesmo batismo. Você vê que Jesus, ele nunca ninguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque muitos dizem que João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um outro engano, que isso vai custar muito caro para as pessoas. Veja, vai custar muito caro. Por quê? Porque isto é um engodo, perdão pelo engodo, né? Isso é um erro, na verdade, porque só quem pode perdoar pecado é Jesus Cristo. João Batista veio, leia lá em São Mateus capítulo 3, versículo 11, veja.
Veja bem, que João Batista batizava para o arrependimento. Veja. E quando Jesus disse, portanto, ide em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já fazia mais de 3 anos que João Batista tinha sido decapitado, veja, por amor da palavra. Porque quando João Batista se recusou a batizar Jesus, ele disse, João, que se cumpra as Escrituras. Você está entendendo? Então as Escrituras, elas têm que se cumprir, irmão. E se você estiver fora disso, irmão, você vai padecer. Por quê? Porque Jesus vem buscar a sua família. Veja, e quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, você é sepultado, como diz o Espírito Santo, que para você ressuscitar com Cristo, você tem que ser sepultado com Ele no batismo. Aos Romanos, capítulo 4, capítulo 6. Deus os abençoe. Então você vê que aqui no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas foram batizadas. Eu vou dizer, não, meu irmão, mas isso era para aquele tempo, não. Veja o que diz no versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, veja, Pedro falando para aquelas pessoas, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Veja, falando dos gentios, né? E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quer dizer, enquanto Jesus ele não arrebatou a igreja, ele continua chamando, e não rejeita o chamado de Cristo. Não creia em mim, agora creia na palavra de Deus, e você vai ver que não existe uma viva alma batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você vai permanecer nesse engano, não é verdade? Então assim, ó, leia a Bíblia Sagrada, creia, na verdade, porque Jesus diz assim, ó, vocês estão trocando a palavra por tradição. Não. Abandone a tradição religiosa e venha para Cristo através da sua palavra. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Né? Temos culto na rua Cidade de Barcelona, número 130, bairro Petrópolis, Joinville, Santa Catarina. Terça-feira e sexta-feira. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade.